Bom, Érica, Bora já lá. deu. Vamos conversar com o Clóvis? Vamos falar um pouquinho. Bom, deixa eu agradecer aqui o Carlos Nogueira, que está nos desejando boa tarde, ao Márcio Furim também, e desejando boa tarde, dizendo que sexta chegou e que ele quer ir ao cinema. Ele é Opa, grande, viu? tá Vai anotando concorrendo. aí, Tá tá concorrendo. concorrendo. Bom, Clóvis, vamos lá. Como é Vamos lá. que. O que que aconteceu que com a hipnose, com a hipnoterapia, não é? Você que é um hipnoterapeuta, Sim. que de repente tem sido assim uma avalanche, né? Por exemplo, eu tenho o meu Instagram e eu recebo convite assim para curtir páginas, para conhecer páginas de hipnoterapeutas no Brasil inteiro. Muitos, mas muitos mesmo. Muito. O que está acontecendo? Inclusive você também está no meu Face. Sim. O que está acontecendo? As pessoas estão vendo a terapia com uns olhos diferentes. Tá? Existem terapias muito longas e a hipnose ela é uma terapia muito breve. Em poucas sessões você já consegue ter um desempenho muito bom do que você sofre. Mas lembrando que toda terapia tem o seu tempo. A hipnose, em alguns casos, com uma sessão você resolve. Outros demora 5, 6, 7, 10 sessões. Ela é um pouco diferenciada, as técnicas de como você trabalha, porque ela vai direto na raiz do problema. Se você tem uma depressão profunda, através de uma anamnese nós vamos ao ponto onde tudo isso começou. Um exemplo simples, tá? Seu gato morreu e era um gato que você adorava, né? Amava ele. E com isso, ao passar do tempo, essa dor ficou dentro de você. E quando você recebe uma notícia de dor, de perda, de alguma coisa, pode ser um objeto. Você inconscientemente lembra do gato e traz todas aquelas emoções de volta no seu consciente, modificando toda a sua neuroquímica e trazendo uma situação de depressão para você. Entendi. E me diz uma coisa, como são as técnicas de hipnose? A gente tem aquela imagem de que você põe um reloginho na frente, assim, né? Sim. Lembra do Mr. M, do Mr. M. E agora, Mr. M? aquele outro camarada que fazia hipnose, Uri Geller, e por aí O afora. Uri Geller né? era hipnoterapeuta Não, não, também? Era o mágico. Uri era mágico. Mágico, né? Entortava a colher. Ilusionista, né? Ilusionista, isso. Hoje em dia, aquela figura do cara com relógio ainda se usa em shows. Mas as técnicas mais preferenciais que nós, hipnoterapeutas, temos é através da fala. Então, você senta lá no consultório, uma posição confortável, e eu vou conversando com você. Na anamnese eu já sei o que você gosta. Que nem você já deu aqui uma âncora. Eu vou pro meio do mato. Então, se eu fosse fazer uma indução com você, eu usaria qual tema? Uma chácara, um sítio, uma fazenda, uma cachoeira. Isso, e isso vai te relaxando, vai te acalmando. Você vai fazendo um processo de Um relaxamento com a processo de pessoa. relaxamento. Até a pessoa se desligar, entre aspas, o consciente e deixar se levar pelo inconsciente. Aí é onde nós entramos e começamos a vasculhar o que precisa ser retrabalhado, ou ressignificado, ou deixar com uma sensação nula. E quando você vê, sente ou ouve aquilo que te incomoda, você fala, tudo bem, já não me faz mais parte disso. Tá, bacana. Até que ponto existe uma diferença entre ciência e espiritualidade? Porque muita gente usa o princípio da hipnoterapia para fazer, por exemplo, aquela coisa de vidas passadas, né? Sim. O sujeito faz a regressão e vidas passadas e usa esse processo. Até que ponto isso é ciência? Até que ponto isso é religião? Ao ponto do cliente. Vamos falar primeiro da pessoa que está fazendo isso. Se ela acredita em vidas passadas, eu deixo ela bem à vontade a fazer. Já tive várias sessões de regressão que a pessoa falava que não acreditava em vidas passadas, mas acabou indo. É uma verdade? Não sabemos se realmente aconteceu aquilo. Mas para ela é uma verdade. E sendo uma verdade para ela, há alguma coisa a ser ressignificada. E ressignificando isso, o problema dela é modificado. Tá? Agora, em relação à ciência, ainda existem muitos estudos
sobre isso, né? Os órgãos que eu sou filiado ao Instituto Americano de Hipnose, à Associação Americana de Hipnoterapia, Instituto Dave Elman, Instituto Milton Erickson, vivem fazendo constantes pesquisas com isso. E nós, que somos filiados a isso, recebemos esse material. Entendi. Bom, eu quero só avisar o pessoal que está tentando ligar para cá, não adianta que a gente não recebe telefonema no ar, viu? Então não precisa fazer. Manda mensagem, gente. Manda mensagem, a gente lê as mensagens aqui. Por telefone a gente não atende, tá? Então, e nem por chamada de voz. A gente, na verdade, só as mensagens mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, liguem ou mandem aqui pelo WhatsApp e nós estaremos prontinhos para responder. Essas sessões demoram muito? Como é que funciona aí? Como é que funciona esse negócio? São sessões de 1 hora, tá? Por semana. Mas dependendo do caso, eu faço sessão até de 2 horas. Eu procuro não estender muito o porquê. Primeiro, você está trabalhando com o cérebro da pessoa. É cansativo, tanto para ela quanto para o hipnoterapeuta. Porque se eu estiver fazendo uma indução, que nem eu falei do mato, que nem você falou, da chácara, eu tenho que imaginar isso para poder passar para você. Então eu tenho que vivenciar tudo que a pessoa tem para poder achar, através de ferramentas especiais, processos especiais, como trabalhar com ela. Então, as sessões muito longas, a pessoa se sente estafada, o terapeuta se sente estafado, e no final não tem aquela sensação do ai, que gostoso. Resolvi o meu problema. Tá? Então no máximo, uma sessão comigo vai de 1 hora a 1h30. E me diz uma coisa, para a prática da hipnose, né? O profissional precisa ter alguma formação? Como é que se forma um hipnoterapeuta? Não há necessidade de uma formação universitária. Tá? Há necessidade de formação de bons cursos. E é bom também o hipnoterapeuta estar sempre estudando. Psicologia, psicanálise ajudam muito. E principalmente a programação neurolinguística, de Richard Blender. Tá? É um sistema também. Richard Blender fala que a programação neurolinguística não é uma terapia, é uma reprogramação mental, onde você consegue modificar o jeito que a pessoa pensa, as habilidades que ela tem, todo o seu sistema que envolve essa, vamos colocar assim, distúrbio emocional. Tá, porque eu imagino que o profissional deva ser muito sensível à palavra, né? Sim. Aquilo que ele ouve, aquilo que ele observa no paciente. Por exemplo, logo de cara no seu consultório, você percebe que a pessoa chega com depressão ou com uma certa euforia, como é que faz para fazer esse diagnóstico? Quais as ferramentas, né, que você pode utilizar? Eu deixo a pessoa muito à vontade. E eu trabalho muito também com microexpressões. Eu já detectei aqui vocês várias microexpressões. Olá, muito legal. Daqui a pouco nós vamos estar hipnotizados. Então vamos lá, aqui. ué. Não é. A microexpressão não é, mas é para saber o que a pessoa sente. Você do seu rosto agora, o que você me apresenta, que você está muito interessado no que eu estou falando. Que você quer saber mais sobre o assunto. E isso a gente usa no consultório. Então a pessoa fala, eu estou deprimida, tom de voz, movimento, gestos que ela tem, tudo é uma linguagem. Bacana. A psicologia também trabalha com essa questão da leitura facial, né? Sim. Tem muitos profissionais que estão trabalhando com leitura facial mesmo, daquilo que a sua expressão do rosto te traduz, né? Naquele momento. O corpo fala mais do que a voz. Até o tom da voz, quando você está conversando com a pessoa, Sim. é uma expressão, é uma linguagem onde o hipnoterapeuta é um eterno pescador. Ele está ali, com a varinha, está mordendo, mas ele sabe a hora de fisgar. Ele sabe a hora que uma palavra, uma frase é uma chave para você acessar o inconsciente e ver o que está acontecendo lá dentro. Muita gente acredita que esse tipo de terapia não tem validade. Não é comprovado cientificamente e acha que vai cair numa fria. Então,
qual é a força que a gente pode ter, qual é o caminho que a gente pode ter para dizer, não, isso não é uma fria, esse é um processo técnico, e como as pessoas podem ter acesso a isso? Bom, primeiro, ela é regularizada pela medicina. Tá? Tem uma portaria lá onde o Conselho Regional de Medicina vê a hipnose como uma técnica auxiliadora na depressão. Então, médicos, dentistas, fisioterapeutas, vários profissionais de saúde usam. Inclusive, ela já foi até aceita pelo SUS. Tá? O uso da hipnose. O SUS tem trabalhado com algumas técnicas alternativas, né? A hipnose é uma delas. A hipnose é uma delas, já está inserida. Até Existe... constelação sistêmica, Até constelação. Né? O SUS tem aderido a algumas técnicas de apoio, né? Eu uso constelação sistêmica também, a visão da constelação sistêmica no consultório. Certo. E existe uma diferença muito grande entre a hipnose clínica e a hipnose terapêutica. Você podia decifrar pra gente o que é isso. Tá, a hipnose clínica é utilizada nos consultórios. Com dentistas, você pode colocar a pessoa num transe profundo, onde Aí evita, por exemplo, a anestesia, o uso da anestesia. Evita anestesia, sangramento. Essa é a hipnose clínica. Hipnose clínica. Cirurgias já foram feitas com hipnose clínica, partos já foram feitos, inclusive o doutor Escudeiro, um espanhol, que tem um vídeo dele no meu Face, fazendo operações ortopédicas e um parto através da hipnose. E vendendo peixinho aqui, pode? Dia 14, no Ribeirão Shopping, eu vou estar dando uma palestra, junto com doulas e com outros membros. Que bacana, nós vamos falar sobre isso. Sobre partos. E eu vou falar sobre hipnoparto. Hipnoparto. É o nosso assunto. É o nosso assunto no próximo bloco. Olha, mesmo porque, Degrande, nós vamos sortear, sabe o quê? Uma sessão de hipnose. Opa, olha aí, quem quiser, né? Eu. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, na sequência a gente volta para conversar um pouquinho mais, tá bom? Agora 14h mais 7 minutos, de volta no nosso Agora em Pauta. Estamos falando de hipnoterapia. Olha que legal, né? E é bom, hein? É bom. Eu já passei por isso, eu já falei, estava falando aqui no intervalo. Há muitos anos eu tive um dentista que fazia tratamento de hipnose. Era bom demais. Oh, que delícia, viu? Mas faz tempo. Porque tem pessoas que são alérgicas, né? Anestesia. Não, o meu era medo mesmo. Não era alergia, não. Era medo mesmo. Então, e aí fazia numa maravilha. Que legal. Então, nós falávamos, né, no final do bloco anterior, Clóvis, a respeito da gestação e dos partos, né? Da hipnoparto, é isso que chama? Hipnoparto. Hipnoparto. Inclusive, dia 14, né? Você estava dizendo que vai dar uma palestra no Ribeirão Shopping, junto com doulas, não é? O hipnoparto já tem sido utilizada, né? A técnica de... vão numa escala razoável, não é verdade? Sim, na Europa... O que acontece, né? Como é que é? Na Europa, 95% já utiliza o hipnoparto, no Reino Unido. Quais são os benefícios que traz o hipnoparto? A gestação, que nós começamos a trabalhar. Na gestação e pós-parto. A gestação é muito mais tranquila. A futura mamãe já não sente tanto enjoo. As dores que ela tem no parto são bem diminuídas ou quase zero. Tá? O fluxo de oxigênio, por ela estar relaxada, é muito melhor, tem pouco sangramento, porque ela libera muito mais oxitocina do que adrenalina. E a oxitocina é o hormônio que ajuda na hora do parto. E a criança, ela sabe o que fazer na hora de nascer. Tá? Então, é um sistema normal. E qual é o medo que a pessoa tem do parto? Onde é que começa o parto para a mulher? Entre as duas orelhas. Que a primeira coisa que você ouve quando você está grávida, ai, que lindo, que maravilhoso, nossa, eu tive parto natural, mas dói muito, ai, a cesárea fez isso, aquilo. Então existem várias crenças limitantes em cima do parto em relação à dor. E a gente começa a fazer o quê? Quebrar isso. Por que tem povos indígenas ainda que a mulher está andando na rua, sente as contrações, abaixa
e tem o filho ali mesmo e não sente nada. Ajuda muito também no tempo do trabalho de parto, diminuindo bastante. O quanto? Não sei. Isso é de cada uma. Tem aquela história de que a dor é psicológica, é mais ou menos isso. Vai, né? Mais ou menos isso, tá? A dor é um sinal de que algo está errado no nosso organismo. Quando você sente dor, é um sinal. Então, o seu organismo paralisa com aquilo. E você toma alguma ação. Mas existe a dor que te dão, existe a dor que você produz. Tá? Qual é a dor que te dão? Essa é a dor psicológica. Tá? Ah, que nem ele falou, foi no dentista. Pô, rapaz, você vai no dentista, vai sofrer pra caramba, vai doer. Ele já vai com essa predisposição Pra dor. de sofrer a dor. Tá? E a dor do futuro. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer uma cirurgia no dedo. Vai doer muito. É a dor Aquela coisa, por futurista. exemplo, né? Voltando à questão do dentista. Tem gente que tem pavor de dentista, né? Sim. Eu tenho a filha de uma amiga minha que, para qualquer intervenção, né? No consultório, na clínica do dentista, ela precisa tomar anestesia. Uhum. Nesse caso, por exemplo, evidentemente, deve ser alguma coisa que deve ter acontecido com ela, né? Que ela Provável. tem verdadeiro pavor da palavra dentista. Dentista. A hipnose poderia ajudá-la? E muito. Eu já dei um curso para alguns dentistas em São Paulo, que quando ele liga aquela maquininha, a gente chama de ancoragem. A pessoa senta, ele fica conversando, ele liga a maquininha, a pessoa já apaga. O porquê? O som da maquininha está relacionado ao relaxamento. Ou o contrário? É No meu pavor. caso, é Não, desespero. sim. O normal É. o som da maquininha está relacionado ao desespero, ao medo, ao Sim, trauma. sim. Mas você fazendo um trabalho com a pessoa um pouco antes, quando ele ouve o som da maquininha, ele já entra em estado de relaxamento profundo. Mas aí é o profissional, é o dentista, É o é o dentista. cirurgião dentista que está pronto ali, apto a fazer a hipnose, Sim. o processo. É ele quem faz, Tá, tá? Através dos cursos que eu ministro. tá. Agora, veja bem, existem alguns tratamentos, né, com psicanálise, com psiquiatras, psicólogos, terapeutas, os freudianos, os junguianos, né, que demoram uma vida às vezes e não dá, né? E a gente não patina, E né? não sai. Isso é muito do Ocidente, né? No Oriente as pessoas resolvem de outra maneira, né? Muito mais rápido. Mas o mundo ocidental ele vai pro divã mesmo. Vai. A hipnose ela pode ajudar, por exemplo, num tratamento junguiano, Freud, aquele que você vai pro divã, entendeu? E Porque muito. tem muitas técnicas que são auxiliares hoje, né? Como a própria constelação sistêmica. Sim. Eu tive uma cliente que ela ficou 20 anos passando por médicos e medicação. O tratamento dela era uma depressão profunda. Era 5 medicamentos por dia. Um terapeuta, deixar bem claro aqui, um terapeuta nunca pode falar para a pessoa deixar de tomar o remédio. E isso quem faz é o médico dela. É o psiquiatra É o dela. psiquiatra, é o médico, Claro. seja quem for. O tratamento dela comigo foi longo, foram 8 meses. Hoje ela já viaja, já passeia, já vai pro baile da nostalgia, já arranjou um namorado. Opa, E o a vida começo, avançou bem. E o começo Legal, do hein? tratamento dela, eu tinha que ir na casa dela porque ela não saía de casa. Além de depressão, ela tinha síndrome social, síndrome de Profunda. pânico, um monte de coisa. Porque uma doença psicossomática nunca vem sozinha. Sim. Ela sempre vem acompanhada de alguma coisa ou desenvolve outra. E com a hipnose, o que nós temos? Nós temos aquele efeito dominó. Você eliminou uma ansiedade, a pessoa vai largando os hábitos que ela tem. O que traz uma ansiedade? A pessoa está ansiosa, como é que ela se livra disso? Vai comer alguma coisa. Vai comer, o que acontece? Ela engorda. Ela engorda, o que acontece? Ela não se sente bem com o corpo, entra em depressão. Então você eliminou aquele fator que trazia ansiedade com ela, o resto é o efeito dominó. Tá certo. Olha, o Fernando Salomão está desejando boa tarde aqui pra gente, Boa dizendo tarde. que ele quer ir ao cinema com a mãe dele. Opa. A Elis Fernandes, aliás, os pedidos para a sessão que nós estamos sorteando aqui, nós estamos sorteando uma sessão de hipnose com o Dr. Clóvis aqui, tá? Então, os pedidos estão chegando, acho que pelo WhatsApp, de grande. Muita gente. Né? E a Muito. Elis Fernanda está dizendo aqui, olha, eu tenho uma dúvida. Será que quando a gente se programa para sentir a dor, a gente chega lá e não dói tanto assim? Pode ter sido porque a gente se preparou? Sim, com certeza.
Porque o que que acontece? O nosso cérebro, ele trabalha de uma maneira gozada. Ele é um preguiçosão. Quando você não quer fazer uma mudança, para ele tá bom assim. Mas quando você começa a mexer no cérebro e fazer uma mudança, existe um desencadeamento neuroquímico dele que começa a formar novas sinapses. Então ela falou que, eu me programo para não ter, ela já vai disposta naquilo a não ter a dor. Então o sistema límbico dela já está alterado. Mas é pra você ter um autocontrole danado, né? É que eu tô imaginando, né? Sim, porque geralmente existe uma coisa em nós que chama-se autossabotagem. Ou, Tá? não Então a é? gente se sabota. Semana que vem eu vou começar minha dieta. Chega a semana que vem, mas só um pedacinho de peru do Natal Opa! não vai fazer mal. Faz. o peru que você lembrou agora há pouco, de Você vê grande. que coisa, pai. Ele está agradecendo pelo seu esclarecimento, doutor. Obrigado. Bom, em relação às outras doenças ou patologias, de que maneira a hipnose pode atuar? Cada ser é um universo diferente, tá? Então, estava falando da hipnose clínica e a hipnose terapêutica. A hipnose terapêutica, ela trabalha com qualquer distúrbio emocional que você tem. Qualquer ansiedade, depressão, fobia, medo, o que você tiver, nós conseguimos ajudar a você a ter uma transformação em cima de tudo isso. A ver, sentir e ouvir tudo que você sente de um modo diferente. E a hipnose clínica também serve para N áreas. A medicina, a odontologia, fisioterapia, quimioterapia ajuda bastante para o tratamento do câncer. Não o câncer em si, Sim. mas ajuda a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor, entender o que ela está tendo. E a quimioterapia é como os sintomas do parto, enjoo, cansaço, muito fortes, né? dores, Uhum. ajuda em tudo isso. Tá. Nós conversávamos antes do início do programa, Clóvis, a respeito de uma figura de linguagem que me pareceu muito curiosa, né? Até a Márcia Rosseto, que está aqui com a gente, ela nos lembrou dessa figura, que seria a hipnose, ela funcionaria como descobrir qual foi a primeira gota que caiu num balde. A primeira gota do balde. A primeira gota do balde, né? É muito profundo isso. Como é que você chega à primeira gota? Só nessa anamnésia? Como é que essa troca entre você e o paciente? É aquilo. A anamnese é para nós começarmos a descobrir um caminho. Tá nisso. E durante a sessão, às vezes, esse caminho se desvia. Sim. Mas através disso, nós conseguimos chegar ao ponto X onde começou o seu distúrbio emocional. Tá? Lá no seu inconsciente, como você disse, Freud, né, vamos citar ele aqui. Freud diz que a terapia é a busca das emoções recalcadas no seu inconsciente, trazendo para o consciente, revivendo elas, sentindo elas e as transformando. Tá, exatamente, a transformação. Isso tudo me leva a crer que a gente nunca está preparado mesmo, a sociedade não está preparada para lidar com as suas próprias emoções, né? Não E tá. é por isso que a gente adoece, não é? De tal Muito. maneira. Principalmente essas doenças como o câncer, é claro, evidente que tem suas raízes químicas, Químicas. né? Químicas e genéticas. O homem é muito movido pelo pensamento. Muito movido. Né? O ser humano é emoção. 90%, 95% das nossas doenças são psicossomáticas. E a hipnose atua em toda essa área. Tá, mas vamos lá. A gente falou de uma coisa aqui muito curiosa também no começo do programa, que são os riscos, né? Inclusive é uma preocupação sua, que você trouxe aqui no início da nossa conversa, que são os riscos de pessoas não muito bem formadas, né? Para poder fazer a técnica da hipnose. Como uma pessoa, um cliente, um paciente pode ficar, vamos assim, com o pé atrás, né? Ou alerta, esperto, para não cair aí numa cilada, vamos dizer assim. Bom, primeiro, procure saber a formação dele. Quanto tempo ele está atuando, quais são as formações que ele tem, se ele é apenas um hipnoterapeuta ou se ele tem outras ferramentas para trabalhar junto. Um hipnólogo, um hipnoterapeuta não precisa ser necessariamente um psicólogo, um psiquiatra, um médico qualquer. Sim. Mas ele tem que ter uma base da psicologia e da psicanálise primeiro.
Tá? Ele tem que ter uma base do que é saúde mental Ah, correto. para Correto. poder atuar com uma pessoa. Mas jamais, por exemplo, receitar um remedinho. Nunca. Nem receitar e nem falar para a pessoa, ó, para de tomar, vem comigo, que você Sei. vai se dar bem. Não faça isso. Certo. Corra dele. Quem procura mais a sua clínica, homens ou mulheres? Mulheres. Mulheres. As Mulheres. mulheres estão mais predispostas a... São muito mais predispostos. O homem ainda tem Por quê? aquela coisa assim de, ah, não, tô bem, eu vou ali no bar do Zé e me sinto bem. Mas não é isso, gente. Uma coisa também que mascara muito o seu estado emocional, a pessoa tem um trabalho desgastante, muito pressionada, cria algum distúrbio emocional no trabalho. O que ele faz? Descarrega onde? Na academia. Vai para a academia, malha, 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 se sente bem porque produz endorfina, porque produz adrenalina e muitos outros hormônios. Mas chega no dia seguinte, o que acontece? Ele vai para o escritório, encontra aquele cara que ele brigou a semana passada, encontra o chefe que vive pressionando ele. Então a academia é uma válvula de escape. Enquanto você não resolver os seus problemas internos, Você está maquiando, né? você está maquiando tudo isso. Tá. A Elis Fernanda está dizendo: estamos tão acostumados a guardar tudo que sentimos dentro da gente. Parece que quando crescemos a gente entende que tem que se proteger. Será que esse tipo de hipnose pode ajudar a liberar as coisas que a gente guarda? Com certeza. A maioria dos nossos traumas... As coisas boas ou as coisas ruins, né? As duas. Os traumas. Libera tudo. A maioria dos nossos traumas está naquela fase do 0 aos 10 anos. Eu tive um caso que foi muito engraçado, de gagueira. O rapaz era gago e chegou comigo e a gente conversando. De onde surgiu essa gagueira? O cara falou, não sei. Mas aos 5 anos, quando eu comecei na época da escola, aconteceu e eu não paro mais de gaguejar. E através da anamnese, vão conversando, conversando, conversando. Qual era o sintoma principal dele? Ele, brincando na casa dele, derrubou uma caneca que era de estimação do pai. Aff. O pai brigou, ele Caiu a começou a casa. chorar e ele falou, homem não chora. Pronto. A gagueira o que é? É um sintoma de um soluço enrustido. Então, engole esse choro, para de chorar. Com aquela voz autoritária, porque todo filho tem como espelho o pai ou a mãe. E parou. Engoliu ali o E choro. quando ele foi... Engoliu o choro, engoliu engoliu as palavras engoliu também. as palavras, mas até ali tudo bem. Quando ele entrou na escola, a professora deu uma bronca nele, que ele se lembrou do pai. Aí desencadeou a gagueira. Entendi. Olha aí, tudo tá baseado na questão Será? das De onde é que emoções, veio? né? Tudo nas Mas questões é das emoções. verdade mesmo. Esse negócio de dentista. Quem é que não passou pelo dentista e teve medo quando estava na escola, Vixe, né? Maria, eu morria de medo. Ah, mas tinha lá um dentista na escola que eu vou te contar um negócio. Cada vez que a gente ia, eu morria. Era o doutor Alicate, né? Nossa senhora, que tristeza. Então quer dizer que a hipnoterapia precisa ser feita por quem realmente é ligado ao assunto, quem é expert no assunto, Sim. não é para qualquer um. E para se tomar cuidado com o charlatão. Mas como é que eu identifico esse camarada só na chamada? Por exemplo, como eu vou a um médico, ele põe lá o CRM dele. Quando eu vou a um dentista, ele coloca o CROSP, né? E assim vai. Como é que eu sei que eu tenho um camarada que é ou não perito naquilo que está fazendo? Cara, antes de ir, pesquisar sobre a pessoa. E se você falar, não, eu vou com esse aqui. E conversar com ele, ver o que realmente ele conhece. Não chegar lá apenas como um simples leigo que quer um atendimento. Procure saber um pouquinho sobre o que ela sente e como poderia ser tratado e como a pessoa entra em contato com você, como é o jeito que ela conversa com você, quais são as técnicas que ela usa. Tá? A formação dela também é muito importante. Tá. Quantos clientes ele atende? Eu vou ter que pedir de novo, por favor, gente, não telefone para nós aqui, tá? Por favor, tem gente insistindo em telefonar para nós. Nós não colocamos ninguém no ar, por favor. Tecnicamente nem dá, não dá, viu, é gente? impossível para nós. Manda por ok? escrito. Quem tiver que falar conosco, por favor, por escrito.
Vamos voltar. Tá? A Eli está agradecendo aqui por você ter tirado as dúvidas dela e por eu ler também as dúvidas dela, tá? Clóvis, e quando a pessoa é travada? Como é que você faz para tirar dela ali? Porque as pessoas são tímidas, né? São. Hoje a gente tem os recursos aqui de internet, o mundo digital está deixando com que as pessoas não se aproximem, né? Aquela E coisa muito. do olho no olho, a comunicação tradicional, verbal, né? Como é que você trabalha essa questão? Olha, é o que nós chamamos de rapport. A hora que você faz o contato com a pessoa, ela ganha a sua confiança, essa timidez diminui. Às vezes na primeira sessão ainda se sente aquela retração da pessoa, mas aos poucos ela vai se liberando muito mais rápido do que se fosse com um outro tipo de terapia. Tá. Nós temos um número aqui, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Em relação ao cenário que se avizinha aí, 2020 está aí, né? Que a depressão vai ser a principal causa de afastamento do trabalho, Sim. né? Do mundo. Se já não é, né, gente? Se já não é, né? É porque esses dados já estão desatualizados, né? E são muito. 2020 está aí, né? Tá. Nas próximas eleições já é 2020, certo? Você acha que as empresas poderiam ajudar? Você acha que, por exemplo, seria um mecanismo, né? Porque assim, tem muita empresa hoje voltada para humanizar o relacionamento entre seus colaboradores, seus Sim. funcionários, né? Você acha que isso seria uma técnica, por exemplo, para disponibilizar para uma empresa, para que ela ficasse mais presente na vida do seu colaborador? Com O que certeza. você acha disso? Com certeza. Ó, Isso, tô criando um cliente aqui para você. Olha aí, hein? isso ajudaria e muito, porque além da hipnose, existe uma outra técnica chamada Mindfulness, que é consciência plena, que é uma das técnicas também que eu trabalho. Sei. Inclusive, é até engraçado isso, porque tem um curso de comissárias aqui em Ribeirão, uma delas me procuraram querendo montar um grupo para melhorar, tá, o estudo dela e as relações que ela tem com as pessoas. Mas isso numa empresa também é muito bom. Tá? Ajudaria em muito. Como fazer? Principalmente quem lida com o público, Quem né? lida com o público. Manter a calma, manter a tranquilidade, perceber o que a pessoa quer. E às vezes você lida com o público, vem um cliente esbaforindo, gritando, tudo. Um gesto que você faz para ele já transforma completamente o cenário. Porque existe a hipnose clínica, a hipnose terapêutica e a hipnose verbal. O jeito que você fala com a pessoa, você já vai transmitindo assim, uma certa calma, você vai modificando o estado de estresse dela. O estado emocional da O pessoa. estado emocional. Não é? Bacana, ótimo. Bom, nós estamos aqui Estamos quase chegando quase no final chegando no do final programa. do programa. Como Nós é que as temos pessoas nós- podem encontrar você? Como é que fica mais fácil? Quem quiser entrar em contato, como é que faz? Bom, tem o Facebook, tá, que é Instituto de Hipnose Condicelli. Tem o meu telefone, que é o 016 9815 23 29 4. E eu atendo aqui pertinho, na Floriano Peixoto 386. Tá? Floriano E Peixoto, 386. 386. Isso. Tá, vou repetir seu celular, tá? Ele é o WhatsApp também? WhatsApp também. Tá, é 981523294. Isso. Correto? Correto. É isso aí. É que Tá você fala certo. de um jeito, eu falo de outro. Eu tenho que ficar imaginando o que Os você números, está falando. né? Eu tô te hipnotizando aqui. ó. Mais ou menos. Muito Então bem, tá, muito e, bem. E as pessoas que quiserem entrar em contato, só ligar. Só ligar. Aí você vai marcar com elas, vai orientar cada uma delas. Sim. Então tá E bom. tem o meu site também, que lá tem várias informações, tem minhas formações, tem e-books, tem artigos que eu escrevo. Tá, legal. É, Só com uma última dúvida minha aqui, Sim. Clóvis, é o seguinte: o paciente ele fica num transe, é isso? A gente pode usar esse? Sim, Ele pode entra usar. em estado de transe, Entra é em isso? estado de transe. Tá, isso não tem absolutamente nada a ver com questões espiritualizadas, Não. de religião, nada, Não- nada, nada. nada a ver. Né? É como a hipnose, é como quem pratica meditação, é como qualquer meditação. Porém, a técnica que você usa é diferente. Correto. Tá? Se você pratica yoga, você fica lá na posição de lótus, percebendo a sua respiração e o seu corpo. Na hipnose também é assim, você vai perceber a sua respiração, o seu corpo,
Só que você rebaixa o que nós chamamos de fator crítico do cérebro. Tem um consciente, inconsciente e o fator crítico. Seria um firewall de um computador, que é o que nos deixa alerta. Né? Então, rebaixando aquilo lá, você tem acesso ao inconsciente da pessoa. E aquele mito, eu vou entrar em transe e não vou voltar mais, Isso é mito. mentira. Não existe. Não existe, a pessoa não tem perigo você passar por lá de lá. Não entra em coma, como fala, nunca mais... Não. E outra, o hipnoterapeuta não é uma pessoa que vai dominar o seu cérebro. Por causa desse fator crítico, Sim. Se eu der alguma sugestão que você não aceite, não vai funcionar. E é capaz até de você sair da hora do transe. Entendi. Mas a voz de comando é do hipnoterapeuta. A voz de comando é. E eu certo. treino as pessoas para elas mesmas praticarem a auto-hipnose. Legal, bacana. Vamos lá, quem ganhou? Gente, vamos nessa Chegou no daqui, final do já nosso chegou o programa, final do querido. programa. O Fernando Salomão ganhou o par de ingressos para o cinema, vai levar a mãe dele. Fernando, tá? que delícia. O Fernando Salomão pode vir buscar aqui, que você vai levar a mamãe para o cinema. A gente ficou muito comovido ele com tá a sempre ideia. querendo levar a mãe ao cinema. Para levar a mãe. Porque então vai levar a mamãe no cinema, não tem problema, viu, Fernando? E a Elis Fernanda da Costa ganhou a sessão de hipnoterapia, né? Porque ela participou, ela esteve com a gente. A Elis Fernanda da Costa também pode passar por aqui e pegar o valezinho, né, sobre a sessão de hipnoterapia. Bom, ficamos por aqui, né? Terminamos o programa de hoje. O pessoal da sala de imprensa já está aqui. Eu convido vocês para as 22 horas para o de noite, que a gente vai falar de turismo. Hoje vai ter dica de viagens nacionais e internacionais. Você quer viajar? Delícia. Que dica que você vai ter? A gente vai ter gente para falar isso aqui hoje, tá bom? Maravilha. Beleza, gente? Gente, um beijo. Um beijo, um abraço. Semana que vem tá aí. Se Deus quiser. Até mais.